Hoje nós vamos dimensionar e detalhar os estribos de uma viga em concreto armado. Para ser mais específico, é essa viga indicada aí nessa estrutura. Dimensione e detalhe as armaduras transversais de V3, considerando que o seu carregamento solicitante vale 22,4 kN por metro. Adote estribos verticais com bitola de 5 mm. Bom, essa seria uma vista superior e agora nós temos a planta de forma, onde podemos ver as dimensões dos elementos estruturais, tá? Provenientes aí do lançamento estrutural. E a viga 3 ela está localizada na planta de forma à extrema esquerda do desenho. Bom, agora nós podemos avaliar a elevação, tá? E nessa elevação nós vamos desenhar em cima a planta de armação. E aqui nós vamos considerar que as armaduras longitudinais já foram dimensionadas e detalhadas. E o detalhe é esse que está sendo mostrado aí. Então, nós temos aí 4 peças diferentes aí nessa planta de forma, ocupando aí 4 posições. Então nós temos aí as armaduras de ligação viga-pilar, que são as armaduras da posição 1. São barras de 10 mm. Temos aí as barras da posição 2, que são as barras porta-estribo, com diâmetro de 5 mm. E lá embaixo, armaduras positivas, temos aí a posição 3, que são 2 barras de 10 mm. Essas barras elas penetram nos 2 apoios das extremidades. E por último, a barra da posição 4, também uma barra, tá, positiva, só que ela é interrompida antes de chegar nos apoios. Bom, fazemos aqui um corte esquemático, tá? Um corte com desvio, pegando aí a seção transversal da viga. Bom, na parte inferior, nós fazemos o corte passar exatamente pelo meio do vão e depois ele é desviado para que ele passe cortando as armaduras superiores exatamente no comprimento de transpasse. Então, se nós desenharmos a seção transversal proveniente desse corte, nós veremos isso daí, tá? Uma viga de seção 15 por 30. Junto à face inferior nós temos as armaduras positivas, que no vão central, né, na seção central, são 3 barras de 10 mm. E junto à face superior, nós vemos as 2 barras de 10 mm, que são as barras de ligação viga-pilar, mas vemos também 2 barrinhas de 5 mm, que são as armaduras porta-estribo, que tem função exclusivamente construtiva. Vamos à solução. Bom, esse seria um modelo de cálculo simplificado para que possamos obter os esforços internos, mais especificamente para obtermos os esforços cortantes, pois são esses que demandam o dimensionamento de uma armadura transversal. Então foi informado no início do problema que o carregamento distribuído era de 22,4 kN por metro. Esse carregamento é um valor característico e ele engloba as cargas permanentes e as cargas acidentais. Então é o somatório de todas as cargas características. O vão teórico para esse modelo de cálculo é de 415 centímetros, que é exatamente a medida do meio do pilar P4 até o meio do pilar P1. Essa é a definição do vão teórico. Esse foi o vão teórico adotado aqui no problema. Então, como é que se calcula o esforço cortante máximo para esse modelo de cálculo? Bom, sabemos que os valores máximos dos esforços cortantes encontram-se aí junto aos apoios e valem exatamente o valor das reações de apoio. Então a gente pode simplesmente calcular a reação de apoio e a gente sabe que esse valor vai ser o valor do esforço cortante nas extremidades, que é onde ele assume os valores máximos. Então é a carga vezes o vão teórico dividido por 2. Obtivemos um valor de 46,48. Se traçarmos o diagrama de esforços internos, de esforço cortante, nós veremos esse diagrama aí, linear, né?
Então vemos aí que os maiores valores absolutos de fato estão junto aos apoios. Agora desenhamos esse diagrama junto à forma da viga, para que possamos identificar onde fica a posição dos elementos que representam os vínculos, né, que representam a participação dos pilares nesse modelo de cálculo. Bom, para o dimensionamento dos estribos é necessário fazer em duas etapas. A primeira etapa é a verificação do risco de esmagamento das bielas de concreto. O que seria uma biela de concreto? Bom, junto aos apoios, o padrão de fissuração geralmente ele é oblíquo, ele é inclinado, em torno aí de 45 graus, porque imperam ali as tensões cisalhantes provenientes dos esforços cortantes. E o concreto que fica confinado entre duas fissuras, ele é comprimido. Então é necessário avaliar se, junto ali aos apoios, onde eu tenho o maior esforço cortante, o concreto que ficou confinado entre duas fissuras não corre o risco de ser esmagado. E o procedimento é muito simples. Calcula-se um esforço cortante solicitante, que vai ser um valor de cálculo, um valor majorado. Como nós usamos sempre a combinação normal das ações para avaliação do estado limite último, então multiplicamos por 1,4. Esse é o fator de ponderação. E obtivemos assim um valor de 65,072 kN de esforço cortante solicitante. E o esforço cortante resistente associado à integridade das bielas de concreto. Bom, de acordo com o modelo de cálculo 1, é essa a expressão. Bom, a norma permite que utilizemos ou o modelo de cálculo 1 ou o modelo de cálculo 2. O modelo de cálculo 1 leva em consideração que todas as bielas estão inclinadas a 45 graus, a exatamente 45 graus. Já o modelo de cálculo 2 permite que possamos considerar a inclinação das bielas entre 30 e 45 graus. Nesse exemplo, eu optei por adotar o modelo de cálculo 1. O parâmetro αV2 ele possui essa expressão, também definida pela norma, onde o FCK entra em megapascal. Então resolvemos aí e chegamos ao valor de 0,92. Precisamos também do valor da altura útil da seção onde atua o maior esforço cortante, ou seja, da seção transversal junto aos apoios. E lá junto aos apoios nós temos apenas duas barras, positivas penetrando no apoio e duas barras negativas, que são as barras de ligação viga-pilar. Se observarmos o detalhe dessa seção transversal, nós chegamos à conclusão de que essa ilustração a representa. Então, se nós cotarmos a medida da fibra mais comprimida da seção transversal até o centro de gravidade das armaduras tracionadas, nós descobrimos que o valor do D é exatamente esse descrito pela expressão mostrada aí. Efetuamos as substituições e chegamos a um valor de 26,5 centímetros. O valor da altura do H ele é retirado da planta de forma. O valor do comprimento nominal depende da classe de agressividade ambiental. Aqui consideraremos classe de agressividade ambiental 1. Então, para vigas, o comprimento nominal deve ser de 2,5 centímetros. Φt é o diâmetro do estribo, e no enunciado já foi fixado que o estribo seria de 5 milímetros. E o Φ é o diâmetro da bitola da armadura longitudinal, que nós sabemos, observando a planta de armação, que é de 10 milímetros. E finalmente podemos calcular quem é o VRD2. Substituímos os valores agora todos conhecidos e chegamos a um resultado final de 141,056 kN. Então vamos comparar o VSD com o VRD2. Se compararmos o VSD com o VRD2, perceberemos que a solicitação não ultrapassa a resistência. O esforço cortante solicitante é inferior ao esforço cortante resistente. Esforço cortante resistente associado à integridade das bielas de concreto. Então chegamos à conclusão que não há risco de esmagamento das bielas de concreto. E agora passaremos
para a etapa 2. E a etapa 2 consiste efetivamente em dimensionar as armaduras transversais, em dimensionar os estribos. Então aqui eu farei uma abordagem específica e vou descrevê-la ao longo dos cálculos. Então eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou começar calculando qual é a quantidade mínima de armadura transversal necessária para essa viga. Como é que eu chego à conclusão dessa quantidade? Simplesmente a norma oferece para a gente uma expressão que diz qual é a quantidade mínima de armadura transversal que deve estar presente em uma viga. Tá? E é essa expressão descrita aí. Uma atenção para o FYWK. A norma diz que não é possível adotar uma tensão de escoamento de cálculo para as armaduras transversais superior a 435 MPa. Mas o FYWD é o FYWK dividido por 1,15. Então, se você multiplicar 1,15 por 415, dá aí em torno de 500 MPa. Bom, agora vamos calcular qual é o valor da taxa geométrica, tá? De armadura transversal, uma expressão genérica, que é basicamente a relação entre a área de aço dividido pela área de concreto. Tá? O alfa representa aí a inclinação dos estribos, só que eu falei que utilizaríamos estribos verticais, então o alfa vale 90 graus. E assim, o seno de 90 é 1, ele vira o elemento neutro da multiplicação e nem precisa aparecer. E o ASW? O ASW é a área de aço de todos os ramos verticais de um estribo. Esses ramos são os ramos que vão atravessar uma fissura oblíqua, uma fissura inclinada. Então é necessário imaginar uma fissura atravessando uma viga, né? Atravessando toda a sua largura. Essa fissura vai passar por quais ramos do estribo que você está utilizando? Nesse caso, eu estou adotando estribos simples, que é aquele estribo que tem um formato retangular. Então, quando a fissura atravessar a viga, ela vai passar pelos dois ramos verticais desse estribo simples. Então, por isso que a área de aço de um estribo vai ser 2 vezes a área de aço da bitola, porque uma fissura consegue cortar esses dois ramos verticais. Bom, o BW é conhecido, 15 centímetros. Vamos deixar como variável aí do nosso dimensionamento o espaçamento entre estribos. Então agora basta igualar a taxa geométrica mínima à taxa que nós temos com os estribos simples. E agora é só isolar o valor do S e finalmente calculá-lo. Então, para que eu atenda a exigência de quantidade mínima de armadura transversal para essa viga, se eu utilizar estribo simples com diâmetro de 5.0, eu devo ter um espaçamento entre estribos de no máximo 29 centímetros. Né? Normalmente, os detalhamentos em projetos de concreto armado, eles são todos feitos, medidos em centímetros e sempre múltiplo de 1 centímetro, ou seja, são valores inteiros em centímetros. E aqui o valor do espaçamento deu um pouquinho maior que 29. Então a gente arredonda para baixo, para que a gente não tenha menos ácido que o que é efetivamente necessário. Então a gente, nesse caso, arredonda o espaçamento para baixo. Porém, a norma também exige que nós não ultrapassemos um certo valor de espaçamento. A norma chama de espaçamento máximo. Tá? Pois bem, e qual é o valor do espaçamento máximo? Bom, vai depender da relação entre o VSD e o VRD2. Essa é a sugestão feita pela norma. Então, olha, se nós dividirmos o VSD pelo VRD2 do presente problema, dá 0,46. E o valor, né, que é um parâmetro de aferição, é o 0,67. O 0,46 deu menor que 0,67. E nesse caso, o espaçamento máximo vai ser o menor desses dois valores, o menor entre 0,6D e 30 centímetros. Então a gente faz algumas contas aí, né? Na verdade faz uma conta e vê que o espaçamento máximo vai ser 15,9.
né? Tem que ser o menor, entre 15,9 e 30. E mais uma vez, a gente arredonda para baixo. Então observa que coisa interessante. O espaçamento para que se garanta a quantidade mínima de armadura transversal deu 29. Porém, a norma ainda limita esse espaçamento, né, a 15 centímetros. Então quer dizer que nos locais onde bastar a taxa mínima, eu vou adotar estribos simples de 5.0 espaçados a cada 15 centímetros. Agora vamos calcular qual é o esforço cortante resistente para o espaçamento máximo. Qual é o esforço cortante que essa viga consegue resistir se eu utilizar estribos simples de diâmetro de 5 milímetros espaçados a cada 15 centímetros. Então usamos a expressão do esforço cortante resistente, né, da viga de concreto armado, que consiste basicamente na soma entre o esforço cortante resistido pelas armaduras transversais, o VSW, mais o esforço cortante resistido por dispositivos suplementares, como a norma chama. Mas, observando a expressão, a gente percebe que esse VC, na verdade, é o esforço cortante resistente do concreto simples. Então a gente substitui a expressão do VSW, tá? E essa expressão do VSW é específica para o modelo de cálculo 1. Observa aí entre parênteses que aparece o seno de alfa e o cosseno de alfa, só que os nossos estribos são verticais. Então o alfa é 90, seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. Então isso que está entre parênteses é 1. Então ele pode simplesmente desaparecer, já que ele está multiplicando aí os outros valores. E o VC vale 0,6 FCTD vezes BW vezes D. Esse 0,6 FCTD é uma estimativa da tensão cisalhante resistente. E o BW vezes D é a área resistente da seção transversal. Então, por isso que eu falo que o VC, na verdade, é o esforço cortante resistido pelo concreto simples. Bom, quem é o valor do FCTD? A norma oferece uma possibilidade para a estimativa do valor do FCTD a partir do valor do FCK. Então, fazendo algumas substituições, chegamos ao valor de 0,15 vezes FCK elevado a 2/3. Então, resolvemos esse cálculo aí, chegamos ao valor de 1,105 megapascal. E agora a gente pode calcular qual é, de fato, o valor do esforço cortante resistente da viga de concreto armado, né, que consiste no esforço cortante resistente adicionado pelas armaduras transversais, o VSW, mais o esforço cortante resistido pelo concreto simples, que é o VC. Então, isso que está em vermelho representa a quantidade que foi definido um pouco para trás, que são estribos simples espaçados a cada 15 centímetros. Por que são estribos simples? Porque eu tenho 2 ramos verticais, por isso que tem esse 2 aí. E o 0,196 é a área da seção transversal de uma bitola de 5 milímetros. Tá? Esse valor aí está em centímetros quadrados. Então realizamos alguns cálculos aí e chegamos a essas duas parcelas. A primeira refere-se ao esforço cortante resistido pelos estribos espaçados a cada 15 e a segunda parcela refere-se ao esforço cortante resistido pelo concreto. E aí chegamos a um resultado final de 53,467 kN. Esse valor é um valor de cálculo, um valor majorado. Então nós temos aqui duas opções. Tá? Eu vou comparar esse valor aqui majorado com o diagrama majorado, ou eu desmajoro esse valor para comparar com os valores do diagrama conforme foi apresentado, que são valores característicos. Então eu optei pela segunda possibilidade. Eu peguei esse valor que acabou de ser calculado e desmajorei. Né? A gente, para majorar na combinação normal, em geral multiplica por 1,4. Aqui, para desmajorar, eu vou dividir por 1,4. E deu um resultado igual a 38,191 kN. E esse valor, agora sim, eu posso comparar com os valores apresentados no diagrama de esforço cortante. Então, olha aí, ó, o nosso diagrama de esforços cortantes, que havia sido traçado um pouco para trás. Aqui, nesse diagrama,
eu localizo onde está as posições, né, as seções em que o esforço cortante tem um valor absoluto de 38,19. Então observem que nessa região central, em torno do ponto em que o esforço cortante é zero, há uma região, tá, com uma certa extensão, onde basta colocar estribos simples espaçados a cada 15. Nas regiões próximas aos apoios, né, onde os esforços cortantes possuem valores superiores a 38,19, eu preciso de uma quantidade maior de armadura transversal. Essa quantidade maior poderia ser adotar o mesmo espaçamento e aumentar a bitola, ou manter a mesma bitola, porém reduzir o espaçamento. Essa região achurada em escura, vamos colocar estribos espaçados a cada 15, né? Basta ali, teoricamente, a quantidade mínima de estribos exigida pela norma. E ali, junto aos apoios, eu vou dimensionar os estribos para que eles resistam a um esforço cortante de 46,48 kN. E como é que a gente acha, tá, a distância do apoio até o ponto em que basta os estribos espaçados a cada 15? A gente pode usar semelhança de triângulos. Tá? Se eu usar semelhança de triângulos aí, eu consigo montar essa expressão e finalmente chegar ao valor de 37 centímetros. Então, contando 37 centímetros do apoio em direção ao meio do vão, tá, eu tenho a região onde não é suficiente estribos espaçados a cada 15, né, que são junto aos apoios. Eu preciso de estribos mais juntos, né, ou estribos espaçados a cada 15, mas com a bitola maior. Tá? Eu vou optar aqui por manter a bitola e mexer apenas no espaçamento entre os estribos. Então vamos calcular a armadura transversal para o esforço cortante máximo. Então aqui a gente vai ver qual é a quantidade de estribos que eu preciso naquelas regiões junto aos apoios. Utilizaremos a mesma expressão, né, esforço cortante resistido pelos estribos, mais o esforço cortante resistido pelo concreto. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai igualar, tá, o esforço cortante resistente ao esforço cortante solicitante máximo, tá, para que a gente consiga extrair o máximo dos materiais que estão sendo empregados no dimensionamento. Então a gente simplesmente substitui o VRD3 pelo VSD e isola o VSW. Então o VSW deu um valor de 38,718 kN. Então esse é o esforço cortante que as armaduras, né, que os estribos que vão ficar ali junto aos apoios precisam resistir. Então eu vou igualar esse valor ao valor da expressão que me dá o esforço cortante resistente dos estribos em função da área de aço do espaçamento entre eles. E aí nessa expressão a gente pode isolar o valor do espaçamento. Se a gente isolar o valor do espaçamento, chegamos à conclusão que lá nas regiões junto aos apoios eu preciso de estribos espaçados a cada 10 centímetros. Né? Arredondei para baixo mais uma vez. Então nós temos aí, ó, o espaçamento para as regiões nas quais a quantidade mínima de estribos não é suficiente, né? Que são as regiões junto aos apoios. Vamos ao detalhamento agora. Bom, tem essas verificações para a gente fazer, mas basicamente elas já foram todas, tá, avaliadas ao longo desse processo de dimensionamento. O φt mínimo. O φt mínimo está verificado. Por quê? Porque a bitola mínima absoluta, tá, para estribos de vigas é de 5 mm. E foi exatamente a bitola que foi escolhida para fazer o dimensionamento. Bitola máxima também está verificada. Porque se eu verifiquei, se eu utilizei a bitola mínima, então quer dizer que eu estou com um valor abaixo da bitola máxima. Taxa mínima também verificada. Né? Nós percebemos que para que a gente garanta a taxa mínima de armadura transversal, precisaríamos de estribos espaçados a cada 29 centímetros. Só que para atender também ao valor do espaçamento máximo, nós tivemos que adotar agora um espaçamento de 15 centímetros. Então, automaticamente, a taxa mínima de armadura transversal já foi verificada. E o espaçamento máximo entre estribos também foi verificado. Foi um parâmetro que nós utilizamos para definir o espaçamento dos estribos ali na região central. Então, esses aqui já foram todos verificados, estão todos ok. Mas ainda falta avaliar
qual é o espaçamento transversal, que é exatamente a distância, né? Verificar se a distância máxima permitida entre os ramos de um mesmo estribo está sendo respeitada. Tá? Então, eu não posso ter estribos com ramos verticais muito afastados, o que é muito comum em vigas muito largas. Não é o caso aqui, nossa viga é estreita, ela tem 15 centímetros de largura. Mas vamos avaliar. Então, o processo de avaliação do espaçamento transversal máximo é muito parecido com o espaçamento entre estribos, espaçamento máximo entre estribos. A gente avalia a relação entre o VSD e o VRD2. Tá? Repetindo, deu 0,46. Nesse caso agora, o parâmetro de comparação é 0,2. Tá? 0,46 maior que 0,2. Quando isso acontece, a norma orienta que escolhamos para o espaçamento máximo transversal o menor valor entre 0,6 D e 35 centímetros. E é óbvio que o menor dos dois é 15,9, é o 0,6 D. Esse valor está sendo respeitado? Então vamos calcular qual é o espaçamento transversal que nós temos na nossa viga. A expressão que descreve, né, que nos fornece esse espaçamento é a largura da viga, menos 2 vezes o cobrimento nominal, menos 2 vezes a bitola do estribo, que dá 9 centímetros. E por que essa expressão? Tá? Bom, a gente avalia aqui, né, que o espaçamento transversal máximo está sendo respeitado. Né? O espaçamento transversal da nossa viga é menor que o máximo. Bom, e esse espaçamento ST ele saiu, por exemplo, dessa figurinha. Então eu olho aí como é que se calcula essa cota vermelha. Tá? Então vou pegar a largura total, tiro o cobrimento do lado esquerdo, tiro o cobrimento do lado direito, tira o ramo vertical do estribo do lado esquerdo e tira o ramo vertical do estribo do lado direito. Tá? E fazendo isso dá exatamente 9 centímetros. Dando continuidade ao detalhamento, vamos a um detalhe parcial aí dos estribos ao longo do vão. Então temos aí uma elevação da viga, tá? Onde nós conseguimos ver aí no desenho a altura da viga e os vãos, né? O vão livre de 400 e o vão teórico de 415. Sabemos também que a distância do meio dos apoios, né, do meio dos pilares em direção à seção central, é 37 centímetros. Então o valor que sobra no meio, né, a gente vê que é 341 centímetros. Bom, mas qual é o valor que eu tenho da face interna, tá, do pilar em direção à seção central da viga? Eu chamei aí de x'. E por que eu estou calculando esse x'? Bom, a norma fala que a gente deve colocar os estribos dos pilares, inclusive nas regiões de encontro com as vigas. Então, na região de encontro entre vigas e pilares, fica a dúvida, né? Ficava a dúvida. Eu coloco os estribos dos pilares ou os estribos das vigas. Mas a norma esclarece, ela diz que eu devo inserir os estribos dos pilares. Então, a extensão ao longo da qual eu vou dispor os estribos da viga é exatamente ao longo do vão livre, desses 400 centímetros. Então, a gente pode calcular agora quem é esse x'. Tá? E se eu arredondar o valor do x', então esse x duas linhas pode ficar, né, vai ficar diferente do 341. Então, na região achurada em vermelho, terei estribos simples com diâmetro de 5 mm espaçados a cada 10. E na região achurada em verde, terei estribos simples com diâmetro de 5 mm espaçados a cada 15. Pois bem, então vamos ao cálculo do x'. Tá? A gente pode usar essa expressão para calcular o x'. Uma expressão alternativa seria fazer 37 menos metade da dimensão do pilar. A dimensão do pilar na direção da viga é 15 centímetros. Então ficaria 37 menos 15 dividido por 2, que daria os mesmos 29,5 centímetros. Que aqui nesse caso a gente vai arredondar para cima. Por que eu estou arredondando para cima? Porque essa região vermelha é a região na qual eu tenho a maior quantidade de estribos. Então, de forma conservadora, eu aumento a região onde há a maior quantidade de estribos. Tá? A região vermelha possui mais estribos que a região verde. Né? Estribos por unidade de comprimento, vamos chamar dessa forma.
Então, qual é a quantidade de estribos que eu vou ter em cada uma dessas regiões vermelhas? Tá? Então, a região vermelha aí tem uma extensão de 30 centímetros. A distância, né, o espaçamento entre estribos nessa região é de 10 centímetros. Então, em cada uma dessas regiões vermelhas, eu terei 3 estribos. E o x2? Bom, o x2 vai ser o vão livre menos 2 vezes o x', que deu 340. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o número de estribos para essa região verde. Eu vou pegar esse 340, que é a extensão da região, e vou dividir por 15, que é o espaçamento entre estribos. O valor deu 22,7, que aí a gente arredonda conservadoramente para cima, para mais. Então, nós temos esse detalhe parcial, tá? Detalhe que normalmente se adota para descrever os estribos numa planta de armação é esse aí nessas cotas mais inferiores. Então, nós tínhamos as posições de 1 a 4 ocupadas pelas armaduras longitudinais. Então, aqui para esses estribos simples de 5 milímetros, eu dei a eles a posição 5 na planta de armação. Então, aí junto aos apoios, tá? Junto ao apoio da esquerda, tenho 3 estribos, tá? Espaçados a cada 10. Junto ao apoio da direita, tenho 3 estribos espaçados a cada 10 também. E nessa região central, eu tenho 23 estribos espaçados a cada 15. Então, como ficaria o detalhe desse estribo na seção transversal? Então, nós temos aí uma ilustração da seção transversal, tá? E do lado nós temos aí o detalhe dos comprimentos das projeções retas de cada um dos trechos do estribo. Então tem o trecho horizontal, sua projeção reta vale 10. O trecho vertical, sua projeção reta vale 25. E temos aí as dobras com um ângulo interno de 45 graus. Então cada uma dessas pontas aí da extremidade do estribo, que formam 45 graus, vai ter um comprimento de 5 centímetros. Isso vai ser discutido um pouco mais para frente. Mas como foi que se chegou ao valor de 10 centímetros e 25 centímetros? Bom, basicamente, para chegar no valor de 10 centímetros, você vai pegar a largura total da viga e vai retirar o cobrimento do lado esquerdo e retirar o cobrimento do lado direito. O cobrimento vale 2,5. Então, 15 menos 2,5 menos 2,5 dá os 10 centímetros. Raciocínio análogo, aplica-se a projeção reta desse trecho vertical. Pois bem, e aí vem a pergunta: qual é o valor do comprimento total da barra que vai ser utilizada para confeccionar um estribo? Então vamos mostrar aqui o detalhe da dobra dos estribos, tá? Então como é que a gente faria a dobra de um estribo? Então vamos mostrar a sequência aí de dobramento do estribo. Observem que eu exagerei os raios de curvatura aí das dobras, assim como também exagerei o diâmetro do estribo, para que a demonstração do cálculo do seu comprimento fique mais visual, mais intuitiva. Tá? E também eu dei a cada um dos trechos que tem um comprimento específico aí, uma cor diferente, tá? Para que facilite também a nossa visualização. Bom, primeiro vamos calcular aí qual é o valor da projeção reta, né, vertical e ou horizontal dessa curva verde, tá? Bom, para que a gente faça isso, né, a gente vai ter que lançar a mão dessa expressão. O φd nós conhecemos e o φd nós ainda vamos falar a respeito dele, tá? O φd, na verdade, é o diâmetro do pino de dobramento. O pino de dobramento é um pino utilizado como guia para dobrar uma determinada barra, que possui um determinado diâmetro e é de um tipo específico de aço. Então, acontece que a curvatura interna coincide com a curvatura do pino de dobramento. A gente pode dizer que o diâmetro, né, interno da dobra é igual ao diâmetro do pino de dobramento. Então, qual vai ser o valor do L? Vai ser um valor na vertical. Desse ponto até aqui embaixo, eu vou ter o diâmetro do pino de dobramento sobre 2, mais desse ponto
até esse ponto, que é exatamente o diâmetro do estribo. Então, o valor desse comprimento L, né, dessa projeção horizontal e ou vertical, vai ser o diâmetro do estribo mais metade do diâmetro do pino de dobramento. Mas qual é o valor do diâmetro do pino de dobramento? Conforme já dito, ele é específico para um diâmetro de estribo, tá? E para um tipo de aço. Então, o nosso diâmetro é 5 milímetros e o aço é o aço CA60. Né? As barras de 5 milímetros são disponibilizadas em CA60. Essa tabela mostrada aí é uma tabela retirada da norma, tá? Onde você entra aí com o valor da bitola e com o tipo de aço do estribo. Então veja só, nossa bitola é de 5 milímetros, então entra nessa linha aqui, e o nosso aço é um aço de CA60. Então significa que o diâmetro do pino de dobramento vai ser 3 vezes o diâmetro do estribo. Efetuamos as substituições e chegamos a um valor final de 1,25 centímetro. Qual é, agora, o comprimento desse trecho vermelho, que é um trecho reto? Vai ser a largura total da viga, menos o cobrimento do lado esquerdo, menos o cobrimento do lado direito, então por isso menos 2 vezes o cobrimento. E depois eu vou tirar essa projeção horizontal que está aqui do lado, né? Projeção horizontal que está aqui do lado direito, e ela também aparece aqui do lado esquerdo, então é menos 2 vezes o L. Então se a gente substituir e fazer os cálculos, chegamos a um valor de 7,5. Agora, qual é o comprimento desse trecho amarelo? Trecho reto também. Vamos usar um raciocínio análogo ao que fizemos para o cálculo do B. Só que nesse caso a gente vai pegar a altura total da viga, vai retirar o cobrimento superior, o cobrimento inferior, vai retirar a projeção reta que eu tenho aqui embaixo, tá? E mais a projeção reta que eu tenho aqui em cima. Então a gente fica com essa expressão descrita aqui. Finalmente podemos substituir e fazer os cálculos. Deu 22,5. Qual é o valor da ponta reta, né? Que é esse trecho reto que eu devo respeitar ao terminar um gancho, ao terminar uma dobra, né? De uma barra. A norma também traz alguns valores, tá? Que são em função do ângulo interno de dobramento dessa barra. Nesse caso, o ângulo interno de dobramento, então observem aí o ângulo formado entre o trecho cinza e o trecho vermelho, ele é de 45 graus. Tá? Então temos aqui, ó, que se esse ângulo interno for de 45 graus, a ponta reta vai ser o maior valor entre 5 vezes o diâmetro do estribo ou 5 centímetros. E o maior valor entre 5 vezes 0,5 e 5 centímetros é 5 centímetros. E agora, qual é o valor do comprimento desse trecho curvo aqui, né? O comprimento desse arco. Qual vai ser o comprimento desse arco? Bom, para você calcular o comprimento de um arco, você precisa saber qual é o diâmetro da circunferência que descreve esse arco e precisa saber qual o ângulo que é usado também para descrever esse arco. Bom, observando aí, dá para ver claramente que esse arco é exatamente 1/4 de uma circunferência inteira. Mas aí eu pergunto, qual é o diâmetro dessa circunferência? Para ficar mais claro, vamos continuar essa circunferência, tá, com esse tracejado cinza, e tentar descobrir qual é o diâmetro dessa circunferência que a gente acabou de desenhar. Olha, o diâmetro dessa circunferência vermelha tracejada aqui é FD. Desse pontinho daqui até esse ponto daqui é metade do diâmetro do estribo. E desse ponto até esse ponto aqui também é metade do diâmetro do estribo. Então o diâmetro dessa circunferência cinza vai ser FD mais o diâmetro do estribo. Então o comprimento dessa curva aí, desse arco de 90 graus, vai ser 1/4 vezes π vezes o diâmetro da circunferência. Então efetuamos as substituições
e chegamos ao valor de 1,57 centímetro. Agora, qual é o comprimento dessa curva aqui, né? Qual é o comprimento desse arco? Bom, o diâmetro que descreve esse arco é o mesmo do anterior. Agora, o ângulo interno que descreve esse arco vale 135 graus. Basta você ver qual é o ângulo formado entre essa linha daqui, tá? Olha essa linha daqui e essa linha daqui, ó. O ângulo formado por essas duas linhas, tá? É 135 graus. E 135 graus é exatamente 3/8, tá? Do ângulo total de uma circunferência, né? O ângulo que descreve uma circunferência completa é 360. Então, 135 por 360 é 3/8. Então, a gente faz o quê? Que o comprimento desse trecho curvo aí em azul vai ser 3/8 do comprimento de uma circunferência completa. Efetuamos aí as substituições, chegamos ao valor de 2,36. E, finalmente, podemos calcular qual é o comprimento total de uma barra que vai ser utilizada para confeccionar um estribo. Então, olha, eu estou multiplicando por 2 vezes várias parcelas aí que já foram calculadas. Então, observem que o trecho vermelho aparece 2 vezes. Ele aparece aqui embaixo e aqui em cima. O trecho amarelo, que tem comprimento H, aparece aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito. A ponta reta aparece 2 vezes aqui, ó. Essa curva, tá, de 45 graus aparece também 2 vezes. Observem que tem essa curva azul aqui na frente e atrás dela tem uma curva também, tá, que eu coloquei aqui em azul claro. Então aparece 2 vezes. E a curva de 90 graus aparece 3 vezes. Aparece uma vez aqui, outra vez aqui e outra vez aqui. Então a gente pode finalmente calcular quem é o comprimento total da barra para confeccionar um estribo. Substituímos os valores, chegamos a um resultado de 79,43. E mais uma vez, de modo conservador, arredondamos para um inteiro ligeiramente superior. Então, decidimos aí que a barra que vai ser utilizada para confeccionar esse estribo precisa ter um comprimento de 80 centímetros. Então, vamos continuar com o detalhamento. Tá? Temos aí agora, mais uma vez, o detalhamento dos estribos, tá? Na cota mais inferior. E nós vamos calcular qual vai ser o comprimento total, tá? O total de aço que eu preciso para confeccionar todos os estribos dessa viga. Então, veja só, quantos estribos eu tenho nessa viga. Nesse primeiro trecho, tenho 3. No trecho do meio, 23. E nesse outro trecho da extremidade direita, mais 3. Então, se eu somar, dá 29. Então, eu vou pegar os 29 estribos e multiplicar pelo comprimento de um estribo, que a gente acabou de calcular e deu 80 centímetros. Então, eu preciso de um comprimento total de aço de 2.320 centímetros. Só que o aço, ele normalmente é cotado, comprado em massa, em peso. Então vamos transformar esse comprimento total em peso. Tá? Só que é comum adotar um acréscimo de 10% do próprio valor. Então a gente sempre faz o peso mais 10% dele próprio. Por que isso? Porque quando você pega uma unidade de vara de vergalhão, que normalmente tem 12 metros de comprimento, e vai cortar para fazer as peças da sua armadura, né, a sua armação, acaba sobrando um ou outro pedaço que não dá para fazer uma peça inteira, que ou vai ser desperdiçado, ou então você vai ter que fazer uma emenda por transpasse para usar em outro lugar. E o transpasse, né, ele já configura um desperdício, tem que sobrepor 2 comprimentos de barras. Então, essas perdas provenientes de cortes e transpasses giram em torno aí de 10%. Então, pegar o valor e somar com 10% dele próprio é a mesma coisa que multiplicar por 1,1. E é exatamente o que tem aqui, ó, 1,1. E esse 0,154 é exatamente o peso unitário de uma barra de 5 milímetros.
significa que cada metro de uma barra de 5 milímetros pesa 0,154 kg. Então, se eu sei que cada metro pesa isso, para saber qual o peso total, eu multiplico pelo comprimento total, que é 23,2 metros. Fazendo esses cálculos aí, chegamos a um peso total de 3,93 quilos. Então significa que para confeccionar todos os estribos dessa viga, eu vou precisar de 3,93 quilos de barra CA60 de diâmetro de 5 milímetros. É isso.